quando a gente convida as pessoas para estarem conosco, o nosso objetivo não é que você apenas festeje com a gente, mas é que a gente coma de um mesmo pão para transformar a nossa cidade. Então, quando a gente fala sobre avivamento, sobre a presença de Deus, sobre algo acontecendo, a gente não pensa no âmbito da CMD, mas a gente pensa na igreja de Baipendi, para que a gente possa tocar Baipendi e salvar essa cidade, amém? Então eu estou feliz que você está aqui, porque nós vamos ver a mesma coisa em Deus e assim a gente pode propagar pela cidade, amém? Amém. A proposta da nossa conferência é falar sobre os fundamentos da nossa casa. E aí, hoje eu fiquei incumbido de falar sobre família espiritual. Só que eu queria que você entendesse uma coisa. Quando a gente fala sobre família espiritual, a gente não está falando da CMD, a gente está falando de um princípio bíblico. Vamos lá? Estão entendendo? Sim. Então, família espiritual é algo que a igreja deve pertencer. Estão comigo? E aí, quando foram lançados os fundamentos na nossa casa, a primeira coisa que nos tocou foi a ideia de família espiritual. Você já deve ter ouvido a expressão carral. Por que nós usamos essa expressão carral? A expressão carral, ela origina da primeira vez que Deus falou com Abraão e falou assim: benditas serão todas as famílias da terra. Essa expressão família é a palavra carral, beleza? E carral tem um significado de família espiritual. Então, dito isso, eu preciso falar para vocês que nós estamos presos em um texto desde quando tudo começou. Então nós estamos tentando honrar esse texto, às vezes com sucesso, às vezes com falhas, mas nós estamos dando todo o nosso coração para perseverar honrando a mensagem de não andar sozinho. Então eu queria que você entendesse que agora é como se a gente voltasse no princípio de todas as coisas e o primeiro fundamento colocado foi: você precisa andar com alguém. Então, eu de fato entendo que nem sempre é uma jornada muito fácil, mas a gente precisa preservar nisso, perseverar nisso, porque eu creio piamente que uma nuvem de glória descerá sobre nós. E quando eu falo nós, é sobre a igreja. E quando a nuvem vem, não é só para você sentir a Deus, você experimenta as afeições de Deus, mas você também anuncia o Evangelho. Então, há uma nuvem de glória que vai descer sobre nós. Só que antes dela vir, nós precisamos instituir uma casa. Nós não precisamos abrir uma igreja, nós precisamos construir uma casa. Existe uma diferença entre igreja e casa. Quem já ouviu a expressão eclésia? E aí você já deve ter ouvido falar assim: a igreja foi chamada para fora. Quem já ouviu? Sim. Só que na verdade, cara, essa é uma expressão secundária. O que é isso? Antes de Jesus determinar que nós fomos chamados para fora, Ele disse uma coisa primária. Ele pôs um fundamento antes. Então você precisa entender comigo que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então eles colocaram o grego eclésia, mas Jesus não era grego. Então ele usava o hebraico. Estão comigo? Sim. E aí então, quando ele menciona igreja, ele não está falando eclésia, ele está falando carral. Então, antes de você ser chamado para fora, você precisa pertencer a uma família espiritual. Antes de você ganhar alguém, você precisa construir um lugar saudável. Atos capítulo 2, onde estava acontecendo um avivamento, o texto vai me garantir que as almas eram acrescentadas porque o celeiro era bom. Então, como a igreja era saudável, Deus acrescentava as almas. Então, a maior obra de evangelismo que você pode fazer é construir um lugar saudável. Não é fazer uma igreja legal, é construir uma casa. E aí eu quero ler com vocês um texto que é muito, mas muito, muito importante para nós. Desde os primeiros dias nós falamos sobre Filipenses capítulo 2. Então, o Evan vai abrir aqui Filipenses capítulo 2 para vocês, só que eu vou ler na versão ampliada, tudo bem? Vocês podem acompanhar no Data Show, só que a minha versão, ela vai detalhar mais aquilo que o autor queria dizer. Mas vocês acompanham aí para certificar que eu não estou contando uma lorota para vocês, tudo bem?
Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: então, por todo o fortalecimento e consolação e encorajamento que o nosso relacionamento permite, por todos os incentivos persuasivos que há no amor, por toda a participação no Santo Espírito que compartilhamos, por toda a profundidade de afeição, entranháveis afetos e compassiva misericórdia, preencham e completem minha alegria, vivendo em harmonia e sendo de uma mesma mente e um em propósito, tendo o mesmo amor, estando de pleno acordo, sendo de uma mente e intenção harmoniosas. Não façam nada por motivos facciosos, através de contendas, disputas, egoísmo ou para fins indignos, ou induzidos por soberba e vazia arrogância. Em vez disso, no verdadeiro espírito de humildade, cada um considere os outros melhores e superiores a si mesmo, pensando coisas mais altas uns dos outros do que vocês pensam de si mesmos. Que cada um de vocês não considere nem se preocupe simplesmente com seus próprios interesses, mas também cada um com os interesses dos outros. Deixem que esta mesma atitude e propósito e humildade de mente esteja em vocês como esteve em Cristo Jesus. Uau, cara! Eu gostaria de não pregar mais, porque o texto ele diz por si só. Só que em breves palavras eu queria separar 3 princípios. A primeira coisa que eu queria te dizer é que evangelho é uma mistura de entranhas. Vocês estão comigo? O evangelho não é somente Deus te salvou. O evangelho é Deus te salvou e construiu um lugar para você viver comunhão. Só que, presta atenção, Paulo ele vai escrever a igreja de Filipe e ele vai usar a ideia de entranháveis afetos. Então ele não está falando sobre um vínculo de amizade, onde você cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e você dá um abraço nele no final do culto. Não, isso não é entranháveis afetos. Isso pode ser até uma igreja legal, mas entranháveis afetos é pertencer uns aos outros. Então você precisa entender que o evangelho não é somente Jesus te salvou, mas é Jesus te salvou para que você habite em comunhão. Quem está me entendendo? E quando a gente fala de uma vida intimamente ligada, nós vamos usar a palavra unânime. Vocês perceberam que o texto disse assim: um só pensamento, uma só mente, um só propósito, uma só intenção, um só coração, uma só afeição, um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Vocês conseguem perceber a unidade? Só que eu queria te dizer que as Escrituras usam a palavra unânime. E unânime é diferente de unidade. Unidade nós estamos vivendo aqui agora. Quem está me entendendo? Por que nós estamos vivendo unidade? Estamos todos no mesmo lugar. Mas por que nós não somos unânimes ainda? Porque talvez o meu coração e o seu coração não está desejando a mesma coisa. Então, a instrução bíblica não é para a gente se reunir entre 4 paredes, todo mundo junto, apertado, glorificando a Deus. A instrução bíblica é para que haja um só coração, uma só mente, um só desejo, apenas um apontamento, cara. Então, vocês precisam compreender que unanimidade não é todo mundo agrupado, mas é todo mundo com um só sentimento. E aí eu preciso te explicar o que Paulo quis dizer com entranháveis afetos. E essa palavra entranháveis afetos, por muito tempo, era o lema da CMD. Tudo que a gente ia fazer, a gente falava entranháveis afetos. Entranháveis afetos. Houve uma época que a gente estava tão mergulhado nisso e Deus estava construindo tanto isso em nós que nós brincávamos uns com os outros de trocar cartas ou plaquinhas e surpreender a pessoa escrevendo simplesmente: eu tenho entranhável afeto com você. E aí, por mais horripilante que seja a história que eu vou te contar agora, você precisa compreender porque é isso que as Escrituras ensinam.
o que seriam entranháveis afetos? Imagina comigo que todo mundo agora vai fazer um corte na barriga. E todas as suas tripas, as suas entranhas vão vir para fora. Você vai pegar todas essas entranhas suas e vai trazer aqui na frente. Todo mundo vai trazer a sua entranha aqui na frente. Inclusive eu vou cortar minha barriga e vou colocar a minha entranha aqui. Posteriormente, alguém vai vir aqui e vai misturar essas entranhas, a ponto de você não saber mais qual é a sua. A ponto dessa mistura aqui ser uma só. E aí depois que todas essas entranhas virou um único negócio, sei lá, uma coisa bizarra aqui, você vai vir, vai catar um pouquinho, colocar dentro de você, fechar e viver sua vida. Leia onde você quer chegar com isso. Entranháveis afetos é quando eu sinto o que você está sentindo e você sente o que eu estou sentindo. É quando você padece com o que eu estou padecendo e você glorifica com aquilo que eu estou glorificando. Só que por que Paulo usou essa nomenclatura? Porque ele não estava dizendo, não é para vocês cantarem legal, não é para vocês gritarem juntinho, não é para vocês usarem a mesma roupinha, é para você sentir de verdade a vida do outro. Vamos lá, alguém, uma igreja precisa sentir de verdade a vida do outro. Só que talvez isso para você soou bizarro, mas para a igreja dos primeiros dias isso era normal. Ou eu sou um com você, ou nós não somos nada. Ou eu tenho uma aliança de sentir as suas batidas dentro de mim e você sentir as minhas em você, ou então nós não temos aliança. Porque isso é a ceia, é o partir do pão, é a aliança, é o corpo repartido entre nós. É um pouco de Cristo para cada um. Então as entranhas precisam gritar mais forte dentro da gente. Então o Evangelho é sobre uma mistura de entranhas. Quem está me entendendo? E para que isso aconteça, nós precisamos de uma vida no Espírito. Porque quem gera isso é o Espírito Santo. Ele é o vínculo e o elo disso tudo é o amor. Só que preste atenção, se é o Espírito Santo que gera isso, orfandade é fruto de carnalidade. Você está me entendendo? Então, o que é ser uma igreja forte? Uma igreja que tira foto junto e fala, nós somos a CMD? Não, cara, uma igreja forte é quando eu e o meu irmão, nós somos um. Vamos lá, gente. Isso precisa cair no seu coração como caiu no nosso. Porque essa é a vida proposta pelo Evangelho. E para que eu me arrependa, eu preciso entender que orfandade é fruto de carnalidade. Andar sozinho é fruto do seu velho homem. É a sua arrogância, é a sua mesmice, é você achar-se autossuficiente. Tudo isso é fruto de carnalidade. Então, para se viver família espiritual, a gente precisa de arrependimento. Não de um toque de Deus, quem está me entendendo? A gente precisa se arrepender de sermos homens que gostam de ser solitários. Porque é impossível, eu vou repetir, é impossível você crer na cruz de Cristo e andar sozinho. Se você anda sozinho, meu amigo, você ainda não crê na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo consiste em mistura de entranhas. E aí quando a gente fala sobre esses afetos, vocês perceberam no texto que ele disse assim, afetos, entranháveis afetos de compaixão e misericórdia. Vou repetir, entranháveis afetos de compaixão e misericórdia. Então a gente tem que entender que tipo de relacionamento eu devo ter com a Ruth. E o primeiro atributo é a compaixão. E aí vocês vão queimar comigo, porque a palavra compaixão, ela significa ser movido pelas entranhas. Então, para você ter compaixão, o primeiro ato que você precisa fazer é rasgar a sua barriga, mano. É cortar a sua vida. Sabe por quê? Sabe o que é idolatria? É cultuar o próprio ventre. Então talvez você não cultua um santo, mas você cultua a si mesmo. Então por isso Deus instituiu família espiritual, começa com você morrendo para si mesmo. Por quê? Para que você se mova em compaixão, você se mova segundo as entranhas. Eu correspondo o sentimento que está dentro de mim, porque ele também está na minha.
Vocês estão felizes, gente? E quando você é movido pelas entranhas, você tem uma palavrinha-chave. Você é movido por comunidade. Você tem um senso de comunidade. Por que a gente tem um senso de comunidade? Porque o nosso Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Vamos lá, alguém. Então, por que a igreja precisa ter um senso de comunidade? Mesmo sendo vários, precisam ser um. Porque o Pai é assim. E a gente é exatamente como o Pai é. Estão me entendendo? Então a gente precisa ser movido por um senso de comunidade. E como que eu vivo por um senso de comunidade? Desculpa bater nessa tecla, porque a gente é muito enganado por essas coisas. Um senso de comunidade não é eu dar parabéns para Renata no aniversário dela. Isso é o mínimo. Não é eu abraçar as pessoas quando acabou o culto. Isso é educação. Vamos lá. Isso é ser simpático. O que é então ter um senso de comunidade? É contemplarmos a Deus juntos. Então qual é o objetivo da conferência? Que mesmo que nós somos diferentes, nós vamos ver o mesmo Deus. E nós vamos ver juntos a Deus. E nós vamos ser transformados por Deus juntos. Então senso de comunidade é contemplarmos a Deus juntos. Nós precisamos ver algo em Deus juntos. Sabe o que está queimando no meu coração? Eu quero que você saia daqui desesperado para ver Deus, para que porque você viu Deus, as coisas se transformem. E aí agora eu vou te pegar na esquina, te transforme para a sua vida? Não, meu amigo, te transforme para a comunidade, porque você é uma comunidade, você não é alguém sozinho. Senão você criou um Deus para você mesmo, porque o meu Deus é um Deus de comunidade. E aí como que a gente constrói um lugar de unidade, de unanimidade? A gente constrói um lugar de unanimidade buscando a Deus junto, jejuando junto, vivendo a vida da igreja junto. Atos 2 prosperava porque eles buscavam a Deus junto, eles jejuavam a Deus junto, eles partiam o pão de casa em casa junto, eles tinham refeições juntos, tudo que eles faziam era junto. Junto de estar perto? Não, junto de ter o mesmo propósito, o mesmo coração, a mesma paixão, o mesmo intuito. Estão felizes ainda? E eu preciso te liberar algo. Para que algo aconteça na igreja, é necessário que a nossa fome seja unida. Como assim, Leandro? No texto lá de Reis vai contar sobre uma viúva que ela não tinha o que comer. E aí o profeta falou, vai descer óleo sobre a botija. Amém? Só que aí o que acontece? A gente chega nessa passagem e fala assim, Gessamine, vai descer óleo na sua botija. E ela falou, glória a Deus, amém, Jesus, olha o seu filho aqui, faz ele prosperar. Só que o texto não disse isso. O texto disse assim, enquanto houver vasilha vazia, o óleo vai descer. Presta atenção. Não foi a viúva que ficou satisfeita, foi toda a comunidade. Porque a hora que as vasilhas vazias dela foi enchendo, ela falou, menino, vai buscar vasilha vazia com os vizinhos. E aí eles foram buscando vasilha e trazendo, e o óleo não parava, até que a mulher disse assim, acabou as vasilhas, traz mais. O garoto disse, mano, eu já peguei da cidade inteira. E aí então o óleo parou de descer. Enquanto houver um vazio em você, somado ao meu vazio, somado ao vazio da Pati, haverá óleo descendo. Deixa eu te dizer uma coisa, se houvesse vasilha vazia sendo colocada até hoje naquela casa, o óleo ainda estava descendo. Então a gente precisa parar de pedir Deus mesquinhamente, dizendo, Deus, toca minha casa. Não, eu preciso ir buscar vasilhas vazias. As pessoas perguntaram, nossa, Leandro, por que de uma conferência? Porque eu estou buscando vasilha vazia. Por que disso? Você acha que a gente não pediu outra coisa? Não, eu preciso de vasilha vazia. Porque existe um princípio bíblico, o óleo desce aonde tem vazio.
Então, cara, o que eu quero com isso? Eu quero que você seja tocado e você vá e toque alguém, cara. E para isso a gente precisa de um ajuntamento. Uma parte importante do nosso culto é a ceia ao Senhor. Todo mundo concorda comigo? Amém? Sabe uma coisa peculiar? Quando a gente vai orar, o que normalmente as pessoas fazem? Feche seus olhos. Vamos orar. Quando a gente vai cantar a Deus, se você conhece a letra, obviamente, o que você faz? Você fecha os olhos. Então faz parte da liturgia da igreja fechar os olhos. Só que a ceia do Senhor foi instituída de olhos abertos. Sabe por quê? Para que você possa perceber o seu irmão. Ah não, vocês não estão entendendo. A principal mesa instituída por Deus, a aliança que faz com que nós estejamos prometidos ao grande reino de Deus, foi instituída de olhos abertos. Por quê? Porque você precisa observar o seu irmão. Vamos lá, vamos ficar mais profundo. Em 1 Coríntios 11, quando ele fala assim, examine o homem a si mesmo, ele está dizendo, olhe para dentro de você e veja se você está vivendo comunhão com alguém ou não. Vamos lá, só que a gente é tão mesquinho que a gente analisa, será que eu mereço Deus? Será que eu não mereço Deus? Não é sobre isso, é sobre observar os seus irmãos e ver se alguém tem necessidade. É ver se alguém está distante de você. Quem está comigo? Então nós precisamos analisar, sabe por quê? No fim das contas, você merece ceiar? Não, eu também não. Nós ceiamos por causa da graça de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo. Então o que eu tenho que analisar? Se eu tenho comunhão com os meus irmãos. Porque Deus falou, eu padeci para que você coma, mas come em comunhão. Se não for para comer em comunhão, você come para sua própria condenação. Porque você diz crer em Cristo, mas não vive unidade com o seu irmão. Você está se condenando. Quem está me entendendo? O segundo afeto é o afeto de misericórdia. Eu preciso ensinar você rapidinho uma frase o que significa misericórdia. Misericórdia significa não dar o que a pessoa merece. Cara, quantas vezes você já virou a cara para alguém porque esse alguém merecia? Então você não teve misericórdia. Porque misericórdia é não dar para a pessoa o que ela merece. Só que a gente aprendeu muito sobre a graça. Por que a gente aprendeu muito sobre a graça? Porque o evangelho está centralizado em você. Então o que você quer saber? Que o que você merecia, Deus não te deu, e o que você não merecia, Ele te deu. Então o que está na ponta da sua boca? Ah, Deus me ama, eu não merecia, mas Ele me amou, porque você está centralizado em você. Só que você esqueceu que antes dele agir em graça, Ele agia em misericórdia. Porque a ira que era sobre você, Ele não te deu. Agora, desculpa a expressão, por que de acho você responde às pessoas com ira, sendo que Deus não te respondeu com ira? Isso é família espiritual, tá vendo? A gente pode ser igreja e virar a cara pro irmão, mas você não pode ser família espiritual e virar a cara pro seu irmão. Porque não bate, não bate. Então você precisa aprender a não dar o que seu irmão merece. Porque na maioria dos BO, o que acontece? Chega a pessoa e fala assim, eu estou agindo assim porque fulano é culpado. Então não é eu que sou ruim não, Lê. Eu sou legal. Se eu fosse culpado, eu já tinha ido lá pedir perdão. E aí a pessoa fala, estourei com o Lê agora, tá vendo? Eu só estou com problema porque foi ele quem errou. E aí eu falo, com Deus foi quem que errou? Foi você ou foi ele? Ah, foi eu. Quem que veio te buscar? Ele. Então faça igual o seu amado. Então a gente precisa ter misericórdia. Porque se você parar para pensar, até agora estava legalzinho viver família espiritual. Porque não, vamos viver junto. Nossa, entrar os afetos, a minha dor é a dor do outro. Nossa, vamos viver vida na vida, é um na casa do outro. Maravilhoso. Só que por que a gente não vive então? Porque o afeto também tem que ser de misericórdia. Aqui está o desafio para o crente. Quando alguém pisar no seu carro, o que você vai fazer? Vamos lá. Cara, Jesus colocou uma mesa espiritualmente aqui essa noite, amém? Qual que é a nossa mania caída do homem caído?
Jesus pega e fala assim, alguém me traiu essa noite. E aí você começa a falar assim, Senhor, quem que foi? Aí começa o burburinho, você cutuca o seu irmão do lado. Ah, mas aquele irmão lá também, é desviado, não faz nada que tem que fazer. Você viu lá o que ele está arrumando? Não, você viu? Aí começa a fofoca. Só que o que a gente tem que aprender? Quando Jesus instituiu a mesa, ele pegou e falou assim, alguém aqui vai me trair. Os discípulos fizeram assim, Senhor, por acaso sou eu? Vamos lá, alguém. Examine o homem assim? Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Porque eu não confio em mim. Então aqui está o desafio. Senhor, por acaso sou eu que tenho pisado na bola? Por acaso sou eu que tenho que aceitar pisar no meu calo e amar? Vamos lá, gente. Isso é família espiritual. É alguém te incomodar, mas você continuar amando. Por que, Leandro? Porque Jesus me amou. Ah, não sei se vocês estão entendendo. A mensagem da cruz não parou na salvação. Ela quer salvar você de viver sozinho, cara. E aí, quando a gente entende esse lance de misericórdia, você precisa aprender uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja. Você precisa ser fácil de lidar, cara. Seja fácil de ser moldado, cara. Seja quebrantado. Seja fácil, cara. Seja um facilitador da comunhão. Por que que você quer tanto a sua razão? Por que que você quer tanto mostrar que você está certo? Meu amigo, a mensagem de hoje é: seja fácil de lidar. Seja quebrantado. Vai lá e se arrepende. Porque melhor do que minha razão é viver como Jesus quer que eu viva. E aí deixa eu te falar, Jesus morreu para a razão dele. Como assim, Leandro? Uai, Jesus tinha pecado para padecer na cruz? Então ele morreu com a razão dele. Para quê? Para que você tenha vida. Só que aí você chega diante dele para cear na mesa dele com um problema com o seu irmão, hein? Aí ele fala, você está de sacanagem, né? A festa de misericórdia. A gente também precisa entender uma coisa muito importante, é que a relação não é a partir do comportamento do outro, e sim do que eu entrego. Qual que é o outro belo da igreja? Ah, eu tento amar o Jean, mas o Jean não está nem aí para mim. O Jean fez aniversário e nem me chamou. Então, eu dou a desculpa de não me relacionar com o Jean por comportamento dele. Perceberam? Então, a falta de relacionamento com ele está baseado no comportamento dele. Mas isso não é relação. Relação não é o que ele faz, é o que eu entrego. Então não é sobre ser inserido, é sobre inserir alguém. Então eu não me baseio no que as pessoas fazem para mim, eu me baseio no que Jesus fez por mim e assim eu faço pelo outro. Tem alguém comigo, gente? Isso aqui é o libertador. Achava que vocês estavam mais empolgados para a conferência. Isso aqui é CLD, gente. Sabe uma outra coisa que acontece? A gente gosta de se relacionar a partir da condição. Como assim? Agora vou dar um exemplo, vou pegar o Jean não, vou pegar o Azaf agora. Pela condição. Mano, se o Azaf pode fazer alguma coisa pra mim, eu colo com ele. Porque o meu relacionamento com ele está condicionado. Ele faz as coisas pra mim, então eu me relaciono com ele. Mas não, meu amigo. O Evangelho não prega isso. O Evangelho diz que o Azaf é um alvo para mim. Como assim um alvo, Leandro? Ele é um alvo do meu amor. Então a relação entre a igreja não deve se basear no que a pessoa pode te oferecer, mas no que você pode ofertar para ela. E aí você vai dizer assim, nossa Lê, mas aí tá osso, porque aí eu me sinto sugado, é só sobre eu dar e eu nunca recebo. Meu amigo, você tem uma crise de identidade. Você precisa entender que você é filho. Se você é filho, você tem tudo em Deus. Vocês estão comigo, gente? Então por que que eu consigo ofertar amor mesmo sem receber nada em troca? Porque Deus é a minha fonte de amor. A gente cantou que Deus é a fonte do nosso amor. Então eu bebo dele e reproduzo no outro sem esperar nada em troca. Tempos atrás a gente pregou aqui, você precisa aprender a amar o imprestável. Você precisa amar aquele cara que não vai te dar nada em troca. Vamos lá. O Cláudio lembra tanto que a gente falou assim, ó, você vai levar alguém na sua casa que é emprestável pra você amar.
Aí passou 2 dias, me ligou, né? Você quer vir comigo? Aí eu falei assim, mano, ele me considera emprestado. Aí, tudo bem. Aí, tá tudo bem. Agora eu vou te desafiar. Tudo isso aqui tá muito bonito, né? Mas sabe o que faz uma aliança ser duradoura? Andar na vulnerabilidade. Como assim? E quando você descobrir que o seu irmão errou com você? O que vai diferenciar unidade, uma igreja legal, de um macarral que vê a glória de Deus, é quando o seu irmão erra. E mesmo assim você continua andando com ele. Quem está me entendendo? Porque, afinal de contas, gente, não existe super-homem. O único homem incrível que pisou na terra foi Jesus. Então eu vou errar com você assim como você vai errar comigo. Mas é na sua vulnerabilidade que eu vou continuar andando com você. Porque é isso que faz a aliança ser duradoura. Porque eu não sou carral com Giovanni até que a gente tenha um problema. Quando a gente tiver um problema, aí a gente vai ver se a gente tem aliança ou não. Porque enquanto está confortável, está fácil. É no desafio que você descobre se é duradouro ou não. Vamos lá, alguém. Então, às vezes as pessoas falam assim, fui pra igreja, a igreja é cheia de problema. É mesmo, por quê? Porque é todo mundo pecador, que carece da glória de Deus. E você está passando por tribulação para criar uma aliança duradoura. E aí, sabe o que você devia pensar? Quando alguém errar com você, lembre que você já errou com alguém também. Estão comigo, gente? Por último, caminhando para o final, que isso? A palavra atitude. Estão entendendo, gente? Estão felizes comigo? Vamos lá. Filipenses diz assim, entranháveis, então todo mundo vai ter um só coração, afetos de compaixão, se mover em senso de comunidade, e misericórdia, não dá o que a pessoa merece. Você vai quebrar sua crista para servir o outro. Beleza? E aí ele vai falar assim, para que a sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Eu queria pegar essa palavra atitude. Nossa, isso é muito bom. Paulo, quando ele usou a expressão atitude aqui no texto de Filipenses, ele não estava falando simplesmente da ação. Porque a primeira atitude é igual à ação. Mas ele não estava falando exatamente sobre ação. Por que não, Leandro? Porque já é óbvio. Como é que você vai andar em comunidade sem ação? Então, quando você vai no original da palavra atitude, sabe qual que é a ideia de atitude? Ele vai falar assim, que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Essa atitude aqui significa estilo de vida. Que seu estilo de vida seja o mesmo de Cristo Jesus. Você está entendendo? A atitude aqui está falando, você já viu aquelas tribinhas assim, a galera do hip hop. Aí os caras se vestem igual, falam igual, andam com igual e tal. Aí eles falam, eles são da atitude do hip hop. Vamos lá, alguém. Existe uma atitude de Cristo. Existe um estilo de vida do Evangelho. Entranháveis afetos de compaixão e misericórdia. Vamos lá! Isso é tão forte que, olha o que Jesus fala. Jesus vai orar e fala assim, quando eles forem todo mundo vai saber que eu sou real. Por quê? Porque eles vão ter a minha atitude, eles vão vestir a minha roupa, eles vão andar como eu ando, eles vão fazer o que eu faço, então é a minha tribo. Então que a sua atitude seja de entranháveis afetos de compaixão e misericórdia. Lê, você não sabe o que fizeram comigo. Cara, é triste e talvez seja até pesado. E quando você fala para mim, eu fico assim, poxa, cara, que ruim. Mas há uma glória em padecer. A sua alternativa não é fugir, é morrer. Vamos lá, alguém, cara. A sua alternativa é, vou ter a atitude de Cristo. Vou viver como Cristo. Por isso que quem que gera isso? O Espírito Santo, porque a gente não consegue. Só que você precisa dar um passo de coragem hoje e cortar sua barriga. Vamos lá, alguém. Senão você é uma igreja legal, cara. Só que igreja legal não transforma ninguém.
Cara, a gente tem um rótulozinho aí que a gente é uma igreja legal. Deus me livre de ser uma igreja legal. Eu quero ser uma casa de entranháveis afetos. Quando eu falo de atitude, eu também estou falando de uma história para contar. Vocês estão ligados que a gente pode viver uma história juntos essa noite. Daqui a anos você pode contar para as outras pessoas e falar assim, cara, eu estive lá. Eu orei por fulano, ciclano orou por mim, a nuvem de glória esteve lá. Isso é uma história em comum. Quer ver que isso rolava na Bíblia? Paulo vai falar assim, ó. Eu ainda tenho Timóteo. Mano, ele está preso num calabouço em Roma, chicoteado, arrebentado. Aí ele fala assim, mas eu ainda tenho Timóteo. Eu ainda tenho meu filho espiritual. Eu ainda tenho entranháveis afetos com alguém. E olha a proximidade e intimidade que os dois tinham. Paulo fala assim, cara, traz a capa, o livro e um pouco de vinho. Sabe do que isso aqui fala? Vida na vida. Você precisa ter acesso à minha casa e eu acesso à sua casa. Aí você bate o pé e fala assim, os invejosos vão olhar com o olho gordo sobre as minhas coisas. Mano, que evangelho que você lê? Você crê que o olho gordo tira as coisas de você? Mano, eu vou rasgar na Bíblia então. Vamos lá, alguém, cara. Você precisa permitir que as pessoas te olhem e você possa olhar as pessoas. Isso é vida na vida. Então você quer um avivamento, você quer a glória de Deus, você quer a transformação de sua casa, você quer a transformação da cidade, você quer que Deus venha, você quer cantar Maranata e ver Jesus. Você precisa abrir a sua vida. Vamos lá, cara. E aí você fala, nossa, Leandro, onde você está tirando isso? Isso é olha o que a gente já ouviu. Isso é coisa de jovem, Leandro. Ah, Paulo era bem jovem. Quando ele falou, Timóteo, eu ainda tenho você. Pega a capa, pega o livro, entra lá na minha casa. Entra na minha casa, porque você tem a chave, você tem acesso, você sabe onde está. Porque eu e você vivemos comunhão. Vamos lá, alguém, cara. Isso é tão forte. Olha que legal. Paulo não tinha comunhão só com Timóteo, não. Em Romanos 16, 13 vai dizer assim, ó. Eu saúdo a Rufo, meu companheiro na fé, e a sua mãe, que também é como mãe para mim. Meu Deus, que é isso? Não, eu não sei se vocês estão entendendo. Olha a intimidade que ele tinha com Rufo. Ele falou, mano, a sua mãe é igual mãe para mim. Tem como alguma mulher que não é minha mãe ser como mãe para mim se não tem intimidade? Você conhecia Rufo? Então Paulo tinha intimidade com muitas pessoas. Olha o que ele disse. A sua mãe, Rufo, foi como mãe para mim. Ela cuidou de mim. Ela me recebeu. Ela ora por mim igual ela ora por você, filho. Eu posso entrar na casa dela igual você entra. Vamos lá, cara. Isso chama vida na vida. Porque, mano, seria muito simples se cortar um pouquinho da barriga do Arthur, um pouquinho da minha, que não é misturar, vivesse comunidade. Pra gente viver comunidade, ele precisa dar acesso à mesa dele e ele precisa ter acesso à minha mesa. Só que para isso eu preciso romper o desafio de falar, pode vir para minha intimidade, pode ver minha vulnerabilidade, porque a gente vai continuar andando. Estão comigo? Isso é o poder da mesa. Mesa não é um jargão gospel bonito de uma pregação de pastor. Mesa é ter intimidade entre as pessoas. Cara, Deus fez o solitário habitar em família. Isso é uma afirmação. Vocês estão comigo? Deus fez o solitário habitar em família. Aí você fala, mas eu sou solitário. Só que aí não é Deus, é você. Porque Deus te deu uma comunidade. Mas talvez você não consegue ser misericordioso, nem abrir a porta da sua casa. Vamos lá, alguém. Olha isso. Eu queria ver se você está conseguindo entender o que é entranháveis afetos. Agora eu acho que você vai cair sua ficha. Olha a loucura de Moisés. O povo foi, enquanto ele estava no monte, construiu um bezerro de ouro, né? Cagaram no rolê.
Aí Moisés desce. Deus fala assim, ó, vai lá ver o que o povo fez, Moisés. Aí Moisés desce e ele olha assim, não acredito. Deus amado, o que esses caras fez? Se fosse você, talvez você falaria assim, esses caras não servem não. Vambora, Deus. É eu com você só que quis subir o monte e ver, esses caras já desviou rapidinho, vambora. Só que Moisés era um tipo de Jesus, né? Aí Moisés pegou e falou assim, Deus, risca o meu nome do livro se o povo não for também. Meu Deus! Mano, vocês estão vendo o que é entregar os afetos? Não, os caras errou. Mas é o seguinte, Deus, se não for para eles ir comigo, risca o meu nome também. Vamos lá, alguém, cara. Quem fez isso por nós? Jesus. Vamos lá, alguém, cara. Será que quando alguém vacilar com você, você vai falar assim, é melhor deixar ele para trás? Ou você vai falar assim, Deus, se ele não for também, risco o meu. Porque eu não estou entendendo, se você é um Deus de comunidade, você vai deixar a comunidade para trás? Vou crescer nesse raciocínio. Tem uns caras que chamam Priscila e Áquila. E eles cooperavam na igreja de Corinto e na igreja de Roma. Só que aí lá em Roma, o pau quebrou. Se vocês já viram o filme de Paulo, mostra um pouquinho disso. O pau quebra e os caras começam a perseguir os cristãos. Áquila e Priscila não dá no pé, não. Eles arriscaram a cabeça deles por causa da igreja. Eles falaram, não, eu vou arriscar a minha família. Vamos lá, alguém, cara. Enquanto Isaac não foi entregue para Deus, a sua família é mais importante que Deus. Toma cuidado, cara. Aí falou assim, eu vou arriscar a minha vida e a minha cabeça por causa da comunidade, cara. Vamos lá, alguém. Se você ainda não é capaz de arriscar a sua própria vida por causa da sua comunidade, você não pertence a uma ainda. Vocês vão lembrar bem lá atrás, a gente fala assim, eu vou levar um tiro por você. Aí os caras falam, você é radical demais. A tribulação tá aí, hein? Alguém. Por último, não menos importante, a gente precisa ser pessoas que servem a mesa. Talvez, dentro dessa mensagem, tenha uma batalha muito forte, de um sofisma dentro da sua mente, falando assim, cara, isso tudo que o Leandro está falando é balela, porque ele não vive o que eu vivo, as pessoas são invejosas assim, o Evangelho não diz isso não, Filipenses 2 eu dei uma rasgadinha na minha Bíblia, então na minha não tem, aí só toma cuidado com os outros livros de Paulo, tá? Mas beleza, você está lá onde não tem família. Mas aí você está bem fechado, cara. Por quê? Porque a sua maior questão é, ninguém colocou uma mesa para mim. Só que o Evangelho diz, coloque uma mesa. O Evangelho não disse, espera uma mesa. Ele disse, coloca uma mesa. Espírito Santo, por favor, convence o nosso coração. Convence a nossa mente disso. O quão profunda e importante é essa mensagem, Jesus. Sabe por quê, cara? Quando você fala assim, mano, ninguém colocou uma mesa para mim, por que você ceia todo primeiro domingo do mês? Quem está colocando a mesa é Jesus. O Rei da Glória está colocando uma mesa para você, que você falar que ninguém coloca uma mesa para você postar falando assim, ninguém lembra de mim, ninguém me valoriza. Cristo Jesus se humilhou, se fez homem, padeceu no madeiro para te salvar, para escutar de você que ninguém lembrou de você. Pelo amor de Deus, o homem mais glorioso de todos os tempos lembrou de você e colocou uma mesa. Então, o papel meu é servir as mesas. Por que servir as mesas? Porque a gente precisa andar junto, debaixo da nuvem. Andarmos juntos, debaixo da nuvem. Para eu não me alongar, eu ia abrir esse texto, mas depois confere lá na sua casa, porque você é beriano, você não vai acreditar no ler, né? Você vai acreditar no que está na Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, Pedro vai falar assim, ó.
Amem uns aos outros em sinceridade e de todo coração, sendo hospitaleiro, recebendo os outros, todo mundo dividindo o pão na mesa para que a graça de Deus multiplique. É basicamente isso, depois você lê lá, tá? Só que sabe o que eu queria falar para você essa noite, para a gente ir pro final, e aí eu prometo que é final mesmo? Essa palavra amem uns aos outros, ela é pesada. Sabe por quê? Pedro, ele não usou a palavra amor fraternal. Ele usou a palavra ágape. Ágape é amor de Deus. Então ele está falando assim, ó, amem uns aos outros com amor incondicional. Com o amor que Deus chamou. Deus amou o mundo, então você pode amar também. Quem está comigo, cara? Quem está comigo? Então, amem uns aos outros com amor ágape. Amor ágape é incondicional e sacrificial. Incondicional e sacrificial. Pedro fala, amem uns aos outros com amor incondicional e sacrificial. Então pare de chamar de irmão de igreja o cara que você cumprimenta, né, meu amigo? A jornada mais importante da nossa vida, a gente decidiu andar junto. Quem tá me entendendo? Fazer uma faculdade é massa. Ter filho, incrível. Prosperar no seu trabalho, bênção, hein? Mas, cara, a caminhada mais importante da nossa vida é a nossa caminhada da fé. E nós decidimos andar juntos nela. Então, meu amigo, em vez de você ser pedra de tropeço, começa a auxiliar o seu irmão. Porque a jornada mais importante da nossa vida, a gente decidiu andar junto. Estão comigo? Sim. E aí, eu queria mudar o lema da CMD por agora. Era Filipenses 2, né? Agora vai ser 1 Tessalonicenses 2. Abre para mim aí, por favor, Eivo. 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 7. Que esse seja o lema sobre o seu coração. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Preste bem atenção agora. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição. Alguém sabe o que é o original de afeição? Entranháveis afetos. Então peraí, o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica agora? Eu cuidei de vocês igual uma mãe cuida dos filhos. Por quê? Porque eu tinha tanto entranháveis afetos que eu tomei uma decisão. Viver família espiritual é decisão. Vamos lá. Decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, meu Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Mano, nossa. Ele está falando assim, não é só a mensagem, é dar o coração também. É dar o coração também. Olha isso, cara, isso mexeu muito comigo quando eu li isso. Ele falou assim, cara, eu cuido de vocês como uma mãe cuida. Por quê? Porque é tanto entranhável afeto, que a mensagem da cruz é pouco. Eu tenho que dar a minha própria vida. Só que ele falou o seguinte, eu decido dar a minha própria vida. Sabe o que é pesado na igreja? Quando alguém te obriga a dar a vida. Então aqui não é um convite a uma obrigação. É um voto voluntário que você precisa fazer. Você precisa tomar a decisão de dar a sua própria vida pela sua comunidade. Amém, gente? Queria que vocês fechassem os olhos agora, que nós vamos orar. Espírito Santo, eu oro para que essa mensagem não fique aqui no púlpito, Jesus. Eu oro para que essa mensagem entre no mais profundo dos corações. Assim como Paulo disse à igreja de Filipe, para que
que a igreja de Baipendi complete a minha alegria, para que eu seja completamente preenchido de satisfação, Deus. Que eles tenham entranháveis afetos de compaixão e misericórdia. Que a atitude deles seja a mesma atitude de Cristo. E que eles não contentem em apenas entregar a mensagem, mas que eles decidam entregar a própria vida. Senhor Jesus, que a gente venha viver a jornada mais importante da nossa vida, a história da nossa vida, juntos ao redor da presença de Deus, em comunhão, em unanimidade, com um só coração, uma só paixão, um só sentimento. Espírito Santo, eu oro para que essa mensagem percorra as igrejas da cidade, Jesus. Isso não é somente sobre a nossa casa, isso é sobre o seu propósito soberano. Senhor Jesus, toca o Baipendi, que nós não sejamos mais cristãos buscando encher a própria vasilha, mas que a gente venha juntar os vazios, para que Deus derrame óleo sobre a cidade, para que Deus mude para Baipendi, para que a glória de Deus desça palpável sobre nós, para que aconteça um avivamento histórico,